Amados, então, ó, abrindo a Bíblia, Jeremias 20, verso 11 e 12, e o tema dessa manhã é: o Senhor está comigo. A palavra diz assim, ó: mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua, que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e esquadrinha os afetos e coração, permite, veja eu a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Amados, vou baixar mais aqui ainda. Nessa manhã especial, é todo dia, porque todo dia a gente pode levantar, respirar e dizer obrigado, Senhor, porque em cada detalhe tem o teu cuidado. Mas hoje, para minha casa, eu posso dizer que é um dia diferente, por ser o meu aniversário, o aniversário do meu caçula. Então, há uma atitude interior de muita gratidão a Deus, nesse dia de hoje. E eu disse, Senhor, o que eu quero compartilhar para a Igreja de Cristo na manhã do dia 9? Hoje, portanto. E ontem, sabe, folheando a palavra de Deus, o livro sagrado, porque tudo que a gente vai falar tem que estar baseado nesse livro. Não tem outra fonte de inspiração a não ser a palavra de Deus. A gente se inspira na palavra, sabe? A gente vai receber de Deus é na palavra, é na oração, é na adoração, é no jejum. São formas pelas quais o Senhor vai manifestar o falar, o trabalhar dele nas nossas vidas. E a palavra, eu sou absolutamente encantado pela palavra. E eu vim para Jeremias capítulo 20, eu quero lembrar a você algumas coisas bem rápidas. Jeremias foi alguém chamado por Deus ainda muito jovem. Quando ele foi chamado, Deus disse, olha, desde o ventre da tua mãe eu te separei. E eu fiz de você a minha boca entre as nações. Ao receber aquele chamado, é Jeremias capítulo 1, Jeremias diz, ai Senhor, eu sou apenas um menino. Eu não tenho condição, Deus, de te representar. Eu não tenho condição, Senhor, de ser aquele que leva a tua palavra aqui no meio da nossa gente e também fora. Sabe? E aí, meus amados, Jeremias, então, naquele momento, ouve o próprio Deus dizendo, Jeremias, não diga isso, porque eu, Senhor, sempre estarei contigo. Porque eu, Senhor, colocarei as minhas palavras na tua boca e farei de ti o meu profeta entre as nações. Bom, depois da explicação ser dada pelo próprio Deus, não dava mais para Jeremias correr. Não dava mais para ele fugir da raia. Ele tinha que ficar. E Jeremias fica. Agora deixa eu te falar. Mesmo quando, com absoluta certeza, o chamado é de Deus. Mesmo quando o próprio Deus está dizendo, eu colocarei as palavras na tua boca e eu serei contigo. Mesmo quando esses dois fatores estão presentes, você tem certeza do chamado e tem certeza da presença de Deus, não quer dizer que vai ser fácil. Por isso, nessa manhã, você pode dizer junto comigo aqui, o Senhor está comigo. Ouse dizer essa frase, o Senhor está comigo. Tá? Na manhã de hoje, eu quero compartilhar com você algumas verdades a partir desse texto. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que se você for olhar o contexto desse texto que eu acabei de ler aqui, é um contexto de lamentação. É um contexto de dor e de sofrimento. Por que isso? Porque em Israel, naquele momento, lá em Jerusalém, naquele momento, o que estava havendo, que era Judá no caso, o que estava havendo era um monte de profecias falsas, um monte de gente pegando em nome de Deus e declarando coisas boas aos ouvidos do rei, e até sacerdotes que estavam com ofício de liderança na casa do Senhor estavam distorcendo o direito e a causa divina. E estavam relatando coisas que não tinham absolutamente nada a ver com a palavra que vinha do trono de Deus. Mas Jeremias, ao contrário, era um homem de Deus topado. Jeremias não só tinha sido chamado por Deus, mas ele continuava sendo um porta-voz de Deus.
Porque às vezes alguém até foi chamado por Deus lá atrás, mas se não tiver cuidado, em algum momento da caminhada, deixe de ser porta-voz de Deus. Lembra de Saul? Saul foi chamado por Deus para ser rei de Israel, mas num determinado momento Saul passou a governar ele mesmo, sem ouvir a direção de Deus. Não basta ser um pastor, uma pastora e receber o azeite da unção no momento de consagração. Não basta um dia você entregar a vida a Jesus lá no altar. Não basta pela internet você declarar o seu nome e dizer: estou entregando minha vida a Jesus, eu estou voltando para Jesus. Mas é preciso fazer dele a tua fonte de inspiração todos os dias. É preciso você manter os ouvidos prontos para discernir o que o Espírito Santo fala. É preciso a palavra de Deus nos dirigir. É preciso a voz do Senhor querer ser de fato escutada por mim e por você. E a Bíblia diz, meus amados, sabe, que Jeremias ele continuava sendo boca de Deus. Jeremias era tão boca de Deus que o rei já sabia: olha, o que Jeremias vai falar não vai me agradar. Aqueles profetas cuja profecia não era profecia, era profetada, era palavra elogiosa para o rei, sabe? Era aqueles que queriam fazer a média com a estrutura de governo. Aqueles profecias já sabiam: da boca de Jeremias não vai vir coisa boa. Sabe, às vezes a gente, como ovelha, como rebanho, fica esperando que da boca do pastor, da boca, venha sempre uma palavra que vai massagear, que vai cuidar, que vai dizer tatatata. E quantas e quantas vezes a gente está aqui dizendo aqui no nosso momento de oração: Senhor, me coloca em mim a tua palavra. Coloca em mim, Senhor Deus, a tua direção. Coloca em mim, Senhor, o teu alimento para a igreja. E quando o alimento vem de Deus, muitas vezes é uma palavra de salvação, uma palavra de amor, uma palavra que fala da paixão de Deus por você, que fala, sabe, dos propósitos de Deus para a tua vida. Mas quantas vezes vai ser uma palavra de confronto? Quantas vezes será uma palavra de disciplina? Quantas e quantas vezes vai ser uma palavra de apelo à santidade? Como ontem, por exemplo. A santidade que derruba as muralhas espirituais. Foi a palavra de ontem, nesse culto matinal. Eu quero te dizer que quando o homem e a mulher de Deus tem um compromisso com a verdade espiritual sempre, ele vai pagar preço por isso. Porque nem todo mundo, até dentro da igreja, nem todo mundo quer ouvir a direção de Deus. A palavra diz que até na igreja há aqueles lobos em pele de ovelha. Aliás, em todas as igrejas do Novo Testamento, você vai encontrar a existência de muito trigo, mas no meio do trigo também tinha joio. Como servo de Deus, chamado por ele para essa obra, eu preciso dizer: o Senhor está comigo. O Senhor está com a minha casa. A bandeira do Senhor foi hasteada nesse lugar e na tábua do meu coração. E a bandeira do Senhor é Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Deixa eu te dizer que por Jeremias ter sustentado o propósito de Deus, por Jeremias ter sustentado a aliança com Deus, Jeremias, ele pagou um preço de perseguição. Me dá só um segundo. Eu apaguei a lâmpada aqui, porque parece que estava um reflexo muito forte aqui na lente do meu óculos. Então, veja só, voltando aqui, Jeremias estava sofrendo dura perseguição. O capítulo 20 que a gente leu começa dizendo que Jeremias, no versículo 2, por ordem do sacerdote Passur, né, ou Pazur, acho que é Pazur a pronúncia, não é? Por ordem dele, Jeremias foi espancado, açoitado e preso no tronco. Sabe, Jeremias havia dito palavras muito duras, vindas de Deus, mas muito duras. E aquilo gerou uma perseguição tão voraz em cima dele, que ele estava, momentos atrás, preso a um tronco. Verso 2 diz isso. Eu quero te dizer que muitas vezes falar a palavra de Deus, dizer a palavra de Deus, vai fazer a gente ser alvo de escárnio, de perseguição, de murmura, ser alvo de questionamentos. Mas há uma segurança quando a gente está com a convicção de que faz a vontade de Deus. Amado, nessa manhã eu quero
falar com você algo muito especial dentro do texto. E o texto diz: mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Não tem nada melhor do que a gente ter a convicção de que está no centro da vontade de Deus. De que o Senhor está comigo. Ei, você que é pai, você que é marido, você pode dizer nessa manhã: Senhor, tu sabes que a minha mente, o meu coração estão totalmente ligados a ti. O Senhor está comigo. Um poderoso guerreiro está comigo. Você mãe, você mulher, dona de casa, esposa. Você jovem, homem ou mulher, mas um jovem que está nesse momento acompanhando essa palavra. Você pode, nas tuas causas, nas tuas pelejas, nos teus compromissos, sejam eles compromissos envolvendo, não é, trabalho, estudo, família, igreja. Ei, você pode dizer, como disse Jeremias: o Senhor está comigo. Tem um poderoso guerreiro comigo. Por isso, aqueles que não estão comigo, diz o texto, eles tropeçarão e não prevalecerão. Sabe, quando Saulo, sem saber que perseguia o próprio Cristo, ele vai no caminho de Damasco, achando que estava fazendo a vontade de Deus, e ele encontra com Cristo glorificado. E Jesus Cristo, naquele clarão, naquela luz, aparece e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Duro é para você lutar contra aquilo que você jamais poderá vencer. Tem muita gente pensando que está fazendo a vontade de Deus, mas não está. Às vezes a postura que toma é de questionar uma autoridade espiritual, sabe? De remar contra. E eu quero dizer para você que até quando uma autoridade política, humana ou espiritual, ela está errada, não cabe àqueles que estão subordinados fazer ou propor um enfrentamento. Porque aquele que permitiu que a autoridade estivesse lá, ele vai cuidar desse assunto. É isso que diz a Bíblia. Lembra quando Davi teve por 2 vezes a vida de Saul nas mãos dele? Saul perseguia, Saul tinha sido ungido por Deus no passado, mas estava vivendo completamente afastado da dependência de Deus. E embora Davi fosse um homem de guerra, um homem com muito sangue na sua espada, por 2 vezes ele se encontra com Saul dormindo. E ele vai lá do lado de Saul, pega provas de que esteve ali, mas ele diz: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Longe de mim proceder ao meu modo, à minha vontade, para fazer algo em relação àquele que foi separado por Deus. Ei, é fundamental você saber que o Senhor está contigo. É fundamental você ter essa convicção, e eu tenho isso, de que Ele está comigo. O Senhor dos Exércitos, o Senhor poderoso nas batalhas. O texto diz, não é? O poderoso guerreiro, Ele está comigo e está contigo. Nessa manhã eu quero continuar no texto. Ele diz: e não prevalecerão aqueles que forem teus opositores. Quando você tem um chamado da parte de Deus, isso vai levantar oposição. Pastor, o homem de Deus existe para abençoar as vidas, é verdade. Mas quem foi que lhe disse que quando você está semeando a bênção, a palavra de Deus, não vai haver oposição? Porque o inferno usa pessoas. E enquanto a obra de Cristo é dar vida e vida em abundância, a obra do inferno é matar, roubar e destruir inclusive a obra de Deus. É atacar as autoridades espirituais que foram constituídas. Durante esse período em que a gente está... Eu nem compartilhei isso com meus pais, eles vão saber agora. Durante esse período que a gente está levando a palavra de Deus 2 vezes ao dia. Já são aí quase 3 meses levando a palavra 2 vezes ao dia. Se eu sempre amei estar na casa de Deus e fazer a obra de Deus, se eu sempre amei ser intenso nas coisas de Deus, para esse tempo, Deus tem me colocado à prova muito mais. O nível de dependência aumentou. A minha busca teve que aumentar. E eu estou amando esse momento. Mas eu sei que o inferno está aborrecido. Eu sei que o inferno tem se chateado. Assim como a vida de Jeremias agradava a Deus, mas levava a oposição das trevas. Para esse tempo, eu tenho ovelhas que têm sonhado. A minha esposa andou sonhando recentemente.
E vários desses sonhos falam de, sabe, oposição das trevas envolvendo a minha pessoa. Vários desses sonhos falam, não é, de gente buscando atacar, em ação buscando atacar a mim ou a minha família. Nós temos orado. Algumas vezes eu tenho jejuado e tenho entregue a Deus e tenho dito, Senhor, nunca vai ser pela minha força, mas é pela tua força. Nunca vai ser pela minha direção, mas é pela tua direção. Não vai ser pela minha vontade, mas pela tua vontade. E o Senhor sabe, Deus, que se eu estou aqui, foi porque o Senhor me chamou. E eu confio totalmente em ti, porque aquele que me chamou é fiel para fazer cumprir. E hoje eu quero dizer que eu recito para mim o que Jeremias está dizendo. O Senhor está comigo. Mas eu não sou egoísta. Eu não quero essa declaração só para mim. Eu quero dizer que o Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Ele é contigo. Busque o centro da vontade de Deus para a tua vida. Seja um Jeremias dentro dessa geração, lá no colégio que o Senhor te colocou, na faculdade que o Senhor te colocou, na empresa que o Senhor te colocou, no home office que você está fazendo, no serviço presencial. Ei, seja um porta-voz de Deus. Seja um porta-voz de Deus. Olha o que diz o texto na sequência. Eles não prevalecerão, serão sobremodo envergonhados. Ei, tem muita gente pensando que ataca um homem de Deus hoje aqui e vai levar vantagem amanhã lá. Que vai, sabe, tirar algo aqui e vai prevalecer nessa circunstância. Não vai. A palavra diz que eles não vão prevalecer. Que eles serão envergonhados. Eu quero dizer para você nessa manhã, sabe? Eu não desejo mal a absolutamente ninguém. Mas eu não desejo o bem das trevas. Porque eu tenho um inimigo nessa terra. O inimigo é o diabo. E tudo aquilo que representa a ação do diabo não vai prevalecer. Porque a igreja do Senhor, aquela que é de Jesus e que ele confiou a mim na parte que me toca, essa sim vai prevalecer. Essa vai chegar nas casas, vai chegar nas famílias, vai levar o Cristo vivo, vai levar o farol da luz de Cristo. E nós, na autoridade do nome dele, nós iremos prevalecer. E aí, gente, o texto é forte demais, porque ele diz assim, verso 12, tu, pois, ó Senhor dos exércitos, provas o justo e esquadrinhas os afetos e o coração. É o Senhor quem me prova, é o Senhor quem te prova. Deus prova o justo, Deus prova o homem justo, a mulher justa, Deus prova o jovem justo, Deus nos prova. Nós somos colocados à prova todos os dias. As nossas respostas à prova, as nossas respostas às circunstâncias da nossa vida, sejam elas leves, sejam elas duras, pesadas, as nossas respostas, elas irão atrair, sabe, a torcida, a manifestação dos céus ou das trevas. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado com as escolhas daquele livro que você está lendo, do filme que você está assistindo, das palavras que saem da tua boca, daquilo que você escolhe até como pensamento. Porque se está chegando na tua mente um pensamento que não agrada a Deus, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dizer, Espírito Santo, limpa a minha mente. Limpa a minha mente, Espírito Santo. Eu não quero isso. Eu não quero. Sabe? Porque Deus, olha que forte. Deus, o Senhor dos exércitos, ele, sabe, prova o justo. Faz poucos dias que a gente pregou sobre o tema provado e aprovado. Deus me prova e ele te prova. Mas depois da prova, qual é o teu resultado, o meu? Eu quero te dizer com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Senhor, eu quero ser provado e aprovado. Nessa manhã, eu quero dizer para você, nesses dias de pandemia, muitos de nós estamos sendo provados. A nossa paciência é provada, a nossa fé é provada, sabe? A nossa sabedoria é provada, a nossa intimidade com Deus é provada, o nosso testemunho é provado, a nossa dependência de Deus é provada. Mas Deus tem prazer em nos colocar na prova e no final dela você ser aprovado. Quantas e quantas vezes ele está permitindo que no meio das circunstâncias adversas e difíceis, eu e você sejamos provados, mas não por maldade de Deus, mas para cumprir propósitos. Propósitos divinos,
propósitos celestiais e algumas vezes propósitos eternos. Algumas vezes Deus está dentro da prova, me levando e te levando a um propósito eterno. Por isso o texto diz que o justo ele é aprovado. E o justo aqui não é o justo da justiça do homem, porque essa é falha demais. É o justo aos olhos de Deus. Aquele que anda na presença do Senhor e busca ser perfeito. Na sequência ele diz, e esquadrinha os afetos e o coração. Salmo 139 diz que o Senhor esquadrinha a nossa mente. Ele sonda o nosso pensamento. De novo, esse homem de Deus, agora Jeremias, fala algo parecido, porque o que sopra nele é a mesma coisa que soprou no salmista, é o Espírito Santo. Ele diz, Senhor, tu esquadrinha a nossa mente, o nosso coração. Hoje, no meu aniversário, eu quero dizer para Deus agora, diante de vocês, Senhor, em toda a minha caminhada, eu quero te dizer, Espírito Santo, tu és bem-vindo para me esquadrinhar, para passar o raio-x em mim. E quando o Senhor encontrar aquilo que não te agrada, tu possa acender em mim um alerta bem grande e dizer, Antônio, sai dessa rota. Antônio, não entra nesse caminho. Porque eu quero, Senhor, em todo o tempo, agradar a tua vontade. Queridos, deixe Deus sondar teu entendimento e teu coração. Deixe que a aliança com o Espírito Santo possa ecoar mais forte dentro de você, sendo capaz de calar todas as outras vozes, especialmente as vozes que vêm das trevas, porque você é da luz. Mas olha como o texto termina e eu estou concluindo agora. O texto diz assim, permita, veja eu a tua vingança entre eles, pois eu te confiei a minha causa. Eu não vou falar de vingança agora, mas eu quero falar, Senhor, como Jeremias, eu te confiei a minha causa. Como Jeremias, eu confiei o meu direito a ti. Como disse Jesus Cristo, sabe? Eu não vou precisar me justificar nem me defender. Sabe por quê? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, mentindo disserem todo o mal contra vós, por amor do meu nome, disse o Senhor. O nome que se dá à pessoa que vive em circunstâncias assim como Jeremias viveu é bem-aventurado, feliz. Nem sempre a felicidade que Deus está identificando é aquela que a gente encontra na vida real. Os dias para Jeremias eram bem difíceis naquela hora. Mas quando ele vai chegar pertinho de Deus, Deus dá um enchimento do Espírito tão forte na vida de Jeremias, que toda a tribulação, todo o perrengue, toda a aflição de alma, que você vai ver lá no começo dos versos 8 e 9, especialmente no 9, quando Jeremias chega até querer abandonar tudo, chutar o pau da barraca. Deus dá uma presença tão forte, Deus dá uma carga espiritual tão forte em Jeremias, que Jeremias diz assim, quando eu quis largar tudo, eu percebi que há um fogo cerrado que arde em meu peito, que há uma força espiritual incontrolável e absurdamente grande dentro de mim, que eu já não consigo mais remar contra, e eu não sei fazer outra coisa a não ser fazer a vontade de Deus. Eu não presto mais para outra coisa a não ser ouvir a Deus e ser o porta-voz dele. Senhor, eu quero dizer hoje para ti, eu não presto mais para a área jurídica, eu não presto mais para o comércio, eu não presto mais para nenhuma outra coisa, porque não me dá mais alegria, não me dá mais prazer. Aqueles processos antigos que às vezes eu tenho que fazer uma audiência ou terminar, hoje é um peso, Senhor, e eu não quero mais. Porque depois que eu me apaixonei por ti, pela tua obra, Senhor, tem um fogo cerrado em meu peito, tem uma vontade em meu peito de todo dia estar no centro da tua vontade. Todo dia, Senhor, querer ser um porta-voz teu, aonde o Senhor me enviar. Seja nas multidões, seja na casa de alguém, seja orando para centenas e centenas ou milhares, impondo as mãos a muitos, ou simplesmente, Senhor, levando a tua direção para o ovelha errante da casa de Israel. Senhor, nos faz ser um Jeremias, alguém que todos os dias diz, verdadeiramente, o Senhor está comigo, e a minha causa eu entrego nas mãos dele. O Senhor está comigo, o Senhor está contigo. Essa é a palavra dessa manhã, que ela seja colocada na tua mente, no teu coração, através do Espírito Santo, e que o Espírito Santo te dirija em tudo, para um dia lindo na dependência da Trindade. Amém, amém e amém.
Amados, nós queremos orar agora essa palavra. Antes, porém, eu quero dizer, como disse a pastora Cris, continuamos a orar pelos enfermos, mas nós temos boas notícias. Uma melhora extraordinária da vida de Ranusa e da vida do nosso irmão Luiz, a melhora da irmã Marinês, não é? Ontem eu sou grato a Deus porque alguns irmãos mandaram mensagem para mim. Um deles disse que já estava até lá no Emoal para poder doar plaquetas, entendeu? Então eu vi a Igreja do Senhor atendendo ao chamado. Eu quero agradecer realmente. 2 pessoas diretamente me mandaram dizendo: pastor, um eu já estou aqui, o outro eu estou indo à tarde, para mandar mensagens para dizer que estava indo doar. Outras necessidades vão surgindo, não é? Mas nós entregamos tudo nas mãos daquele que realmente pode tudo. Vem comigo agora e nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é viva e eficaz. E quando ontem eu pedi uma palavra para o dia de hoje, Senhor, tão especial para mim, porque não só envolve o meu aniversário, mas especialmente o aniversário do meu caçula, meu Daniel. E o Senhor me trouxe para esse texto de Jeremias para dizer: o Senhor está comigo. Pai, eu quero te dizer que todos os dias, especialmente depois desses anos de ministério, eu não tenho dúvida de que o Senhor está comigo, está com a minha casa. E eu sei, Senhor, que para esse tempo em que os compromissos aumentaram, Senhor, em que a responsabilidade de ser seu porta-voz ganhou, ó Pai, outros destinos, outro alcance. Eu sei que o inimigo está furioso, mas o Senhor sabe que não tem medo dentro de mim, porque todos os dias o Senhor também tem dito: ei, meu filho, eu estou contigo. Agora, Senhor, eu quero liberar, na autoridade do teu nome, essa palavra, esse discernimento na vida dos meus irmãos e irmãs. Cada família representada possa ler esse texto mais de uma vez e declarar em primeira pessoa: o Senhor está comigo, Ele vai na minha causa. Senhor, desperta em cada um o desejo de te conhecer mais. Desperta em cada um a vontade de fazer a tua vontade por inteiro e não pela metade. De fazer muitas renúncias porque elas são necessárias, mas ter a certeza de que Jesus está no centro da sua vida. Pai, a minha oração é de gratidão e também é de dependência. A minha oração é de louvor e é de entrega, Pai. Que no dia de hoje, nessa terça-feira, 9 de junho de 2020, todos nós vivamos um dia com a certeza de que o Deus eterno está comigo, está com cada um dos irmãos e irmãs. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça infinita e abundante do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e direção do nosso amigo Espírito Santo, seja com cada família, com cada um que está participando ao vivo agora e daqueles que assistirão posteriormente. Em o nome e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém.